já falei pra você, presta atenção, você vai estar no projeto X que multiplica as suas chances de aprovação. Galera, por favor, você já me conhece. Já conversei com você, sai do chat, manda sua mãe ficar calada. Outra, presta atenção, para de desenrolar mais uma vez com a garota que você não vai pegar. Irmão, tentou, ela já te deu o toco, agora presta atenção. Sabe quando é que ela vai te pegar? Quando você ficar aprovado. Como é que você vai ficar aprovado? Só vendo a gente. Galera, então, a galera do estúdio aqui tá rindo pra caramba, eles não acreditaram que eu ia gritar. Claro que eu tô gritando com você. E você já me conhece, Wesley Marinho. Galera, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. A galera do estúdio aqui tá rindo aqui, sério, ó. Olha pra cá. Gente, se lembra que eu falei com você a respeito das revoluções inglesas? Pô, você já estudou isso daí comigo. O que são as revoluções inglesas? É nesse momento que a burguesia vai entrar onde? No poder, não é verdade? Galera, lembre-se disso. Atos de navegação 1650 feitos por quem? Oliver Cromwell. Por que isso é tão importante? Vai ser por causa, principalmente, dos atos de navegação, que você vai ter o que? A Revolução Industrial. Galera, pelo amor de Deus, lembre-se disso. Wesley, Revolução Industrial é a transição da manufatura para a maquinofatura. Não. Indústria sempre existiu. Como assim? Como é que você produz o açúcar? Divino? Deus aparece? Não, faz o açúcar? Não, não é assim. Galera, para você chegar num determinado produto, você vai ter que ter o quê? A matéria-prima. Você vai ver que a Revolução Industrial vai ser o quê? Eu vou mudar a minha forma de industrializar um determinado quê? Produto. Antigamente era o quê? A manufatura. Feito por quem? Feito à mão. E agora eu vou fazer o quê? Essa minha mão de obra vai mudar. Antigamente era o homem e agora vai ser feito por quem? Pelas máquinas. Galera, mas olha só o Projeto X que vai te trazer isso. Revolução Industrial. Se já existe indústria, o termo está errado. Não é revolução. Se eu vivo agora um processo chamado de capitalismo, automaticamente eu não tenho que ter uma revolução. Isso daí vai ser uma evolução dentro da etapa o quê? Capitalista. Por isso que alguns escritores e historiadores como Eric Hobsbawm classificam esse termo como o quê? De errôneo. O certo seria evolução industrial, ou seja, eu estaria modernizando a minha forma de quê? De produção. Tudo bem, galera? Tranquilo? Gente, e eu também quero que você entenda uma coisa. Por que só a segunda metade? Gente, você vai ver, e o Eric Hobsbawm vai falar isso na Era das Revoluções, que a Revolução Industrial inicialmente ela não era feita na cidade, mas sim no campo. Qual era a principal produção desse momento? Agrícola. Não é verdade? Galera, e onde é que vai acontecer essa Revolução Industrial? Realengo? Não, aqui, ó, Inglaterra. Por que Inglaterra? Galera, você já tem que ter estudado isso. Absolutismo, mercantilismo. Principalmente, você vai ver que uma das características do mercantilismo é o industrialismo. Século XVII. Qual eram as duas principais potências industriais? Inglaterra, setor têxtil, e Holanda, setor açucareiro. Agora eu entendo por que a Holanda invadiu o Brasil. Sim, lógico. De quem era o engenho? Holandês. A Holanda produzia açúcar de beterraba. Beleza? Então volta para cá. Por que a Inglaterra agora vai ser a pioneira da Revolução Industrial? Vamos falar os fatores. Gente, acumulação de capital. O que é acumulação de capital? Guardar o quê, galera? Juntar dinheiro. Por que isso é tão importante? Como você vai ver que para investir na indústria eu preciso de ter um investimento o quê? Monetário. Como a Inglaterra vai conseguir dinheiro? Do nada? Ganhei dinheiro? Não. Quais foram? Meu amigo, Tratado de Methuen. O que vai ser o Tratado de Methuen? Galera, isso vai, de um certo modo, acontecer com Portugal e Inglaterra, mas que vai sofrer consequências aonde? Para o Brasil. Tudo bem? Olha para cá, o que vai ser o Tratado de Methuen? Vai ser o famoso Tratado de Panos e quê?
Vinhos. A Inglaterra venderia panos mais caros para Portugal e Portugal venderia o quê? Vinhos mais baratos. A Inglaterra sempre vai sair o quê? Ganhando. Por que, Wesley, a Inglaterra sempre sai ganhando? Gente, você vai ter que estudar isso daí em União Ibérica, principalmente sobre a Guerra de Restauração. Se lembra sobre a Guerra de Restauração? Portugal vai lutar contra a Espanha para ela o quê? Se emancipar da Espanha, União Ibérica. É quando a Espanha vai anexar quem? Portugal. Mas só que é o seguinte, Portugal tinha condições de lutar contra a Espanha? Ela vai ter que pedir ajuda de quem? Inglaterra. E agora você vai ver que a Inglaterra vai fazer séries de tratados econômicos, também séries de acordos para conseguir dinheiro da onde? De Portugal. Ué, como Portugal vai trazer esse dinheiro? Como esse Portugal vai dar esse dinheiro para a Inglaterra? Economia mineradora, Brasil. Agora eu entendo sobre derrama, quinto e dentre outros impostos que você tem na época mineradora? Sim. Entendeu? Tranquilo? Mas volta para cá. Como é que também a Inglaterra vai se tornar potência? Através dos atos de quê, galera? De navegação. O que são os atos de navegação? São séries de benefícios, são séries de leis que vão beneficiar os comerciantes do quê, galera? Ingleses. Se lembra, gente, que vai ser por causa dos atos de navegação que, de um certo modo, a Inglaterra vai entrar vai entrar em conflito com uma principal potência. Quem é essa principal potência? Holanda. E agora você vai ver que vai ser por causa, dessa vitória inglesa sobre a Holanda, o que vai acontecer? Você vai ver que agora a Inglaterra vai dominar o setor o quê? Marítimo. É por isso que eu entendo que vai ser por causa dessa época, até 1914, ou seja, início da Primeira Guerra Mundial. E alguns historiadores falam que a Inglaterra ela vai ser a principal potência marítima até o fim da mesma, ou seja, até o fim da Primeira Guerra Mundial, sim. Tudo bem? E outra, atividade corsária. O que é atividade corsária? Gente, dá uma olhada nesse filme e com muito carinho, Piratas do Caribe. Por que isso é tão importante? O que é atividade corsária? São piratas que têm o investimento da coroa. Por que isso é tão importante? Galera, a atividade corsária vai roubar o quê? Ouro e prata. De quem? Da América Espanhola. Então, galera, depois desse processo de acumulação de capital, você vai ter outros fatores. Vem para cá, olha para cá, câmera, vem para mim. Galera, você vai ter a ascensão da burguesia. Gente, como você vai ter a ascensão burguesa? Através das revoluções o quê? Inglesas. Olha lá, século XVII. Gente, por que isso é tão importante? Porque agora, quando a burguesia está no poder cada vez mais, ela vai querer o quê? Dinheiro. Ela vai estar ávida por lucro. E como ela vai conseguir ter mais lucro? Investindo aonde? Nos meios de produção. Tudo bem? Gente, vem pra cá. Poderio naval britânico. Gente, você vai ver também que quais eram as principais potências marítimas? Você já sabe. Inglaterra e Holanda. Faltou Espanha. Sim, verdade. Volta pra cá. Você vai ver que agora, quando a Inglaterra vence, principalmente no ano de 1588, a Invencível Armada, o que é Invencível Armada? Frota Marítima Espanhola. Você vai ver também que vai ser por causa dessa vitória que ela vai iniciar o seu processo de poderio o quê? Marítimo. Por que isso é tão importante? Como é que eu vou escoar o produto? Entende? Belezinha? Então vamos lá. Abundância em matérias-primas. Como assim? Carvão e ferro. Galera, você vai ver. A principal fonte energética na primeira revolução industrial vai ser o quê? O carvão, né, gente? As jazidas de minério que você tem nessa região inglesa, facilitando o quê? Essa fonte energética, porque agora quando eu tenho inicialmente essas máquinas, o que vai acontecer? Aumento da produtividade, gente, tem que se lembrar disso. Revolução industrial, aumento do quê? Produtividade, sempre. Beleza? Volta. Galera, agora eu estou vivendo segunda metade do século XVIII. Logo, a Inglaterra não estava em conflitos o quê? Internos. Por quê? Quem já estava no poder? A burguesia.
Então, galera, um dos fatores principais para ter acontecido a Revolução Industrial vai ser o quê? O cercamento dos campos, os enclosures. Se lembra da nobreza gentry que eu já expliquei para você? Galera, volta para cá. Por que isso é tão importante? Porque agora, ou antes, vamos melhorar. Meu campo era cercado. Eu precisava de muitas pessoas ou de poucas pessoas para observar as minhas ovelhas. Principal, você vai ver que mais à frente vai ser principal o quê? Produção têxtil, não é verdade? Tosqueamento. Lembre-se disso. Por que isso é tão importante, galera? Porque agora, quando eu cerco o campo ou faço dele minha propriedade privada, o que vai acontecer? Eu vou precisar de muita mão de obra? Claro que não, né? Por que isso é tão importante? Porque agora, quando eu crio a propriedade privada, automaticamente, eu não preciso de tantas pessoas para trabalhar onde? Naquela região. Por que isso é tão importante você saber? O nobre, ou também até propriamente o burguês, vai, precisar de muita gente trabalhando? Não. Então é nesse momento que, de um certo modo, essa população rural era o quê? Expulsa. Automaticamente você vai ter o quê? O êxodo rural, a saída do homem do campo para onde, galera? Para a cidade. Por que isso é tão importante? Gente, lembre-se lá em Liberalismo, a aula do Thiago Feitosa. Por que isso é tão importante você saber? Porque agora, quando eu tenho um excesso de mão de obra, por que essa mão de obra vai ser tão importante? Para trabalhar onde? Na indústria. Por que isso é tão importante você saber? Porque agora, quando eu tenho uma mão de obra em excesso, automaticamente o valor salarial dessa mão de obra vai ser alta ou vai ser baixa? Baixa, né, gente? Se lembra do exército de reserva, que Marx fala muito bem sobre isso? Tudo bem? E um outro fator. Gente, você vai ver que a Inglaterra era o quê? Uma ilha. Automaticamente eu vou ter a existência de vários portos e uma vasta hidrovia. Por que isso é tão importante você saber? Galera, eu vou escoar minha produção agora para o mundo todo. Por isso que você entende que quando você vai ter no século XIX, uma das principais potências vai ser quem? A Inglaterra. E no século XIX você vai ver em que contexto? Imperialismo. Tudo bem? Então, galera, você vai ver que vai ser por causa desses fatores que agora a Inglaterra vai se tornar... dá licença, olha só, não, só um pouquinho. Gente, olha só, esse cara fala pra caramba e fica... Por que você tem que entender isso? Por que você tem que entender isso? Claro que você vai entender isso. Vai entender por quê, pessoal? Vamos analisar aqui uma questão. Essa existência de carvão para a Inglaterra vai ser fundamental. Lembra, pessoal, que no primeiro processo industrial, né, associado à revolução que o Wesley está comentando, né, a primeira, você tem um processo que a gente chama de economia de aglomeração. Lembra que os fatores, pessoal, para a concentração industrial eram diferentes daqueles que o Zé trabalhou com vocês, né? Ele fala sobre os fatores mais modernos, obviamente. Naquele momento, pessoal, estar próximo à matéria-prima era fundamental. Ter uma proximidade de mercado consumidor era fundamental. Lembra, gente, que os transportes e a comunicação ainda não eram tão desenvolvidos. O Zé fala justamente sobre a importância da revolução técnico-científica, que vai dinamizar esses fluxos. Nesse momento aqui, não existia isso. A Inglaterra, pessoal, então, vai ser plenamente favorecida pela existência, né, de um terreno muito rico em carvão, que eles chamavam até de terras escuras, ou Black Country, né? Sentiu, né, professor Wesley? Black Country. E com essa camisa vermelha socialista. Mais Lacoste. E aí você percebe o que, pessoal? Que essa terra riquíssima em carvão, ela vai permitir que as indústrias tenham um plano de desenvolvimento, né? Lembra daquele período carbonífero da aula de geologia do professor Zé Bonner? Aluno X, tem que assistir as aulas em sequência. Aqui é tudo planejado, é tudo encadeado. Você percebe o seguinte, pessoal, a existência ali na região de Yorkshire, Lancaster, vai permitir a formação de grandes polos industriais, como por exemplo, Manchester, Liverpool, Londres, permitindo que a indústria pudesse se desenvolver até o ponto de chegar na terceira revolução industrial e comprovar o que, pessoal? Gente, Samsung Galaxy Note. E o cara quer criticar a minha blusa. Esse camarada da aula de China é até uma heresia, né? Mas vamos lá. Professor? Eu, né? De vermelhinho. Você está atrapalhando. Parece um moranguinho. Então, gente, lembra o seguinte, o carvão, pessoal, ele vai ter uma série de estágios de evolução, né? Vamos lembrar aqui, turfa, lignito, hulha, que é o que normalmente você utiliza, né, na produção industrial, antracito e grafita.
Esses 5 estágios, pessoal, correspondem aos períodos de maturação, de evolução, de carbonização dos materiais orgânicos que são soterrados. A gente vai falar disso mais à frente numa aula sobre recursos naturais. Então é fundamental você compreender, pessoal, que esses elementos vão fomentar, ou seja, vão dar base para o surgimento dos grandes polos industriais ingleses, né, e vão alçar a Inglaterra, além dos elementos que o Wesley citou aqui, à condição de superpotência no século XVIII, século XIX e início do século XX. Então, galera, a gente agora vai falar um pouquinho das fases da Revolução Industrial, tá? Você vai ver que muitos historiadores e geógrafos classificam em 3. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira. Gente, olha só, você vai ter que aprender isso muito melhor com geografia. Dá uma olhada na aula do Thiago Feitosa, na aula do Zé Luiz. Por quê? Porque eu não sei, não é só isso, mas você vai ver que eles vão utilizar argumentos econômicos, políticos, que são muito mais densos e específicos do que o meu. Por quê? É porque eu não sei? Não. Você vai ver que a história, de um certo modo, vai tratar de uma forma um pouco mais superficial esse conteúdo. Tudo bem? Ela vai falar o quê? Quais foram os principais fatores e as principais consequências dessas revoluções industriais. Perfeito? Então vem pra cá. Você vai ter as fases. Primeira Revolução Industrial, ela acontece quando? No século XVIII, como eu já expliquei para você. Gente, qual é a matéria-prima? Gente, já foi falado isso daí para você. Se lembra dos enclosures? Automaticamente a galera cuidava de quê? De ovelha. E por que ovelha é tão importante? Não é, né, galera? Automaticamente você vai ter que se lembrar que qual setor eu estou falando? O têxtil. Gente, se lembra da abundância em jazidas? Por que isso é tão importante? Você vai ver também que a Inglaterra, ela tinha abundância em quê? Carvão. Olha a explicação do Thiago Feitosa que entrou na minha aula. Olha a fonte energética. Tudo bem? Vai ser ela que vai propulsionar o aumento dessa produção. Tudo bem? Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, segunda fase, século XIX, segunda Revolução Industrial. Qual vai ser a principal matéria-prima? O ferro. Fonte energética, galera, o petróleo. Até hoje, você vai ver que muitos historiadores e geógrafos falam que estamos vivendo uma transição da segunda revolução para o quê? Para a terceira. Gente, e quais são os setores? Automobilístico, siderúrgico, naval. Gente, lembre-se disso. Século XIX. Olha o contexto e olha o link que a gente pode fazer. Imperialismo. Tudo bem? Você vai ver que cada vez mais as potências desenvolvidas querem escoar os seus produtos industrializados para onde? Para os novos continentes. Quais são os novos continentes? Ásia e África. Tudo bem? Como assim novos? Você tem que se lembrar disso. Eles já conheciam muito sobre isso já. Eles já conheciam muito sobre esses continentes. Porém, agora eles vão o quê? Querer a matéria-prima desses países ou dessas colônias e irão industrializá-las para que as próprias pudessem o quê? Comprar mais caro. Tudo bem? Volta para cá. Gente, a gente vai viver especialização do trabalho, o Fordismo, artigos em série. Tudo bem? Isso daí, galera, você pode procurar muito melhor na aula do Thiago Feitosa. Galera, e também a gente vai viver a formação das concentrações econômicas, cartel, truste e holding. Como assim? Os monopólios. Gente, isso daí eu só estou explicando quais foram principalmente os movimentos que aconteceram dentro dessa segunda fase. Tá? E agora a gente vai viver terceira fase, século XX, como alguns historiadores e geógrafos chamam de revolução o quê? Técnico-científica. Qual é a fonte energética? Urânio e outras fontes alternativas, eólica e dentre outras, galera. Tudo bem? E o setor vai ser informática, robótica e o quê? Biotecnologia. Fala aí, galera. Agora a gente vai falar sobre o X da questão. Gente, olha só. Aquelas fases da Revolução Industrial, tanto o Thiago como o Zé Luiz já conversaram com você. E eu só tenho que falar, de um certo modo, a influência histórica sobre essas fases na tua vida. Quer ver uma coisa, irmão? A Revolução Industrial vai ser importante até hoje para você. Teu celular, teu computador, dentre outros argumentos, ou dentre outras tecnologias que você vai ter, que vai ser extremamente essenciais para você. Gente, mas volta aqui. Eu quero que você se ligue nisso. Gente, a galera que for fazer específica de história,
principalmente isso já caiu na UERJ, consequências da Revolução Industrial. Quais são? Gente, agora quando eu tenho a introdução da máquina, automaticamente eu vou ter o quê? O aumento da produção. Gente, detalhe, olha só como é que cada vez mais o Projeto X está dando aulas interdisciplinares. Como é que a gente pode utilizar a história com biologia? Iniesta, vulgo Felipe Jardim, joguei nos teus peitos, hein? Mariposas de Lancaster. Galera, isso daí é um outro papo, mas eu quero que você entenda sobre uma coisa. Aumento da poluição. Claro, pô. Fábricas, chaminés. Galera, outra, concentração de renda. Você cada vez mais vai aumentar a desigualdade social. Galera, também você vai ver que é nesse momento, se você quiser aumentar, ó, você vai ter o quê? O trabalho infantil. Cada vez mais crianças trabalhando o quê? Na limpeza de chaminés. Gente, você vai ver que a mulher trabalhava nesse momento. Por quê? Vivemos uma liberdade feminista? Não. Você vai ver que tanto a criança quanto a mulher trabalhavam para uma complementação de renda. Quer ver uma coisa? Era normal você ter quase de 10 a 15 filhos. Porque a galera não tinha televisão, a galera não tinha diversão? Claro que não. Eu preciso aumentar o quê? O dinheiro, gente. Eu preciso conseguir dinheiro. Como eu vou conseguir dinheiro? Automaticamente tendo filhos, para que esses filhos pudessem o quê, galera? Trabalhar nas fábricas. Tudo bem? Lembre-se disso, das péssimas condições, principalmente de quê, gente? De trabalho desses trabalhadores. Péssimas condições de salário, péssimas condições de emprego. Você não vai ter aqui férias, 13º, você não vai ter leis trabalhistas. Por que isso é tão importante você saber? Gente, porque você vai ver que vai ser nesse momento que você vai ter o quê? As primeiras manifestações do operário. Gente, onde é que você pode ver isso? Olha lá naquela minha primeira aula sobre a influência do socialismo. Quem? Galera, você vai ter organização dos primeiros sindicatos. O que vai ser sindicatos? Grupos de trabalhadores, que eram chamados de quê? Trade unions. Quer ver um outro exemplo de cada vez mais de crítica sobre esse consumismo? Galera, você vai ver também que essa crítica vai estar vinculada ao consumismo e às péssimas condições do quê? De trabalho. Um exemplo, ludismo e cartismo. Galera, ludismo. Quem fez? O nome já fala, Ned Ludd. E ele é famoso pelo movimento de quê? De quebra-máquinas. Como assim quebra-máquinas? Galera, isso é a visão daquele momento. O cara não estava errado. Galera, a gente tem que pensar a história não com o nosso olhar do século XXI, mas a gente tem que olhar a história com o olhar do século de determinada pessoa. Você vai ver que Ned Ludd, ele acusava as máquinas de estarem tirando o emprego de quem? Desses trabalhadores. Então, o que ele vai pensar? Vou quebrar essas máquinas, com isso eu vou conseguir o quê? O meu emprego novamente. Gente, ele está errado? De um certo modo, não. Mas ele está totalmente certo? Por que isso é tão importante você saber? Galera, porque, de um certo modo, quem colocava essas máquinas lá era quem? O empresário, ou seja, o burguês. Se lembra que ele vai querer aumentar o seu ritmo de produção? Automaticamente ele vai colocar o quê? As máquinas, não é verdade? Máquina se cansa. Máquina sente fome. Máquina tem salário. Entende? Por que isso é tão importante você saber? Porque você vai ter agora um movimento no século XIX muito mais intelectual do que o ludismo. E qual vai ser? Cartismo. O nome já fala, carta ao povo. Ou seja, você vai ver que os trabalhadores, cada vez mais agora, em uma espécie de carta ao parlamento, eles vão exigir melhores condições de vida. Quando eu falo condições de vida, você tem que se lembrar de emprego, trabalho, salário, dentre outras coisas. Por que isso é tão importante? Porque agora eles vão querer ter uma maior participação política. Como assim uma maior participação política? Você vai ver também que, de um certo modo, dentro da esfera política, eles queriam ter maiores participações. Por quê? Para conseguirem o quê? Melhores direitos. Tudo bem? Cara, espero ter te ajudado. Gente, mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá? Gente, vamos aumentar aí, vamos espalhar, de um certo modo, o vírus do Projeto X. Conto com a tua ajuda. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.